tudo bem? Agora mesmo eu tava indo ir pra academia e me surgiu um acontecimento. Me lembrei, me fez pensar um negócio antes de ir pra academia e eu senti que eu tinha que gravar isso. Não sei o porquê, mas eu senti muito uma vontade gigantesca. Eu precisava gravar isso e comentar. Mano, mesmo que não pegue visualização nenhuma, eu preciso comentar isso. A gente tá literalmente vivendo a melhor época da humanidade. Isso é um fato. Essa semana passada, 4 pessoas deram a volta na Lua. Isso é um feito tão gigantesco que quando eu parei pra pensar, é muito bizarro. Pessoas, imagina isso 100, 200, 300 anos atrás. Na época do Egito, vamos dizer, que o povo tava fazendo uma piramidezinha. Imagina você chegar neles, olhar pro céu e falar, ó, o ser humano vai fazer a volta naquela estrela ali, naquele negócio que tá brilhando ali que nós vê de noite. Você ia acreditar? Você ia olhar e falar, por favor, né? Imagina pessoas de antigamente, na onde a vida delas era voltada apenas à indústria, as crianças eram colocadas em máquinas na indústria, e você olhasse para elas e falar, ó, a gente vai fazer a volta na Lua. Imagina a gente olhando para Darwin e pros caras lá e falar, ó, nós vai fazer a volta naquele bagulho ali. Imagina os caras que tava aprendendo sobre, querendo aprender sobre o universo, saber o que a gente faz hoje em dia, o que o ser humano é capaz de fazer hoje em dia. A gente está num momento tão histórico da humanidade, a gente está tão forte humanamente falando, a gente é tão inteligente, a gente está na melhor época possível, e quanto a gente não está vivendo a vida de verdade. Quantas vezes a gente coloca um fone, coloca uma música para escutar qualquer coisa, menos os passarinhos voando, menos um monte de carro passando, nem que seja um monte de gente reclamando da vida no meio do ônibus ou do metrô. Quantas vezes a gente não vê a vida de verdade com nossos próprios olhos porque estamos apenas scrollando. Hoje mesmo eu ia ir pegar meu fone, ia colocar uma música e ir pra academia. E eu pensei, há quanto tempo eu apenas não vou treinar sem escutar música? Ah, mas é chato as músicas da academia, eu sei. Mas quantas vezes antigamente eu treinava e eu escutava só o barulho do batendo as barras, sabe? Não tô falando pra você bater peso na academia, pelo amor de Deus, é um jeito de falar, tá bom? Mas quantas vezes eu ouvia o som da academia, sabe o som da academia? Quantas vezes eu ouvia isso, era tão gratificante pra mim. E hoje em dia eu não escuto porque eu tô de fone. Porque eu tô sempre colocando música no talo. Quantas vezes eu não tô passando pela praça pra voltar pra casa e eu vejo um monte de passarinho, mas eu não escuto eles porque eu tô de fone. Quantas vezes tem tanta fofoca rolando no ônibus, tanta pessoa conversando, tantas experiências que as pessoas têm e falam ou apenas não falam. E o que acontece, a gente não percebe porque tá de fone, porque a gente não tá olhando pra vida, a gente tá colocando empecilhos pra gente realmente aproveitar o momento agora. Quantas vezes você não lava uma louça ou toma um banho só lavando a louça e tomando um banho, pensando na louça e pensando no banho? Quantas vezes você tá tomando banho pensando, nossa, o que eu vou fazer daqui a pouco? Nossa, o que eu vou fazer mais tarde? Ou você tá lavando a louça e tá escutando música no talo e não tá prestando atenção na louça? Tá, mas isso é muito patético você querer falar porque eu lavo a louça sempre. Mas não é bem isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer que você não percebe o agora. Você não experiencia o agora em sua totalidade. Quantas vezes, cara, a gente não aproveita a vida como é e quando você olha pra fora, nós está no melhor momento, cara. Hoje em dia, você consegue conhecer o mundo inteiro. Tá, mas eu não tenho. Tá, mas você consegue conhecer. Antigamente, as pessoas não tinham nada desse conhecimento que você tem hoje. Hoje em dia, você pode procurar muita coisa. Você pode aprender novas línguas com o celular, cara. Você pode conversar com uma pessoa do outro lado do mundo e isso é muito louco, cara. Porque você tá na melhor época do mundo e a gente não tá aproveitando. Às vezes, um momento, cara, que não tem nada de especial. A gente podia tornar ele especial, mas a gente não torna, a gente só torna ele mais cotidiano ainda. E isso é muito ruim, cara, porque às vezes a gente tá fugindo do tédio da nossa vida e a gente só tá buscando mais e mais e mais e mais dopamina. A gente foge do tédio. Você possivelmente, você tá vendo esse vídeo, possivelmente você já viu algum vídeo de alguém falando, você precisa ter mais tédio. Isso é real e eu não vou falar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas possivelmente vocês já viram, não querem ficar ouvindo vídeo repetido, mas você sabe quanto você precisa de tédio na sua vida e quanto a gente precisa
não só ter tédio, mas experienciar a vida de novo, como a gente experienciava quando criança, sabe? Quando você era criança e você olhava pro nada e não ficava pensando, nossa, agora eu vou fazer tal coisa, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, nossa, final do mês eu quero comprar tal coisa porque não sei o quê. Nossa, eu vou ouvir uma música agora e vou passar as próximas 2 horas escutando música porque sim, porque eu gosto. Não estou falando que você não pode escutar música, pelo amor de Deus. Não leva ao extremo que eu estou falando. Tenta seguir a linha de raciocínio. Mas é muito louco que a gente está na melhor época da vida e às vezes a gente não aproveita a melhor época. Que é tão bizarro pensar que tá, mas tá tendo guerra, tá tendo um monte de coisa, mas a vida ainda tá. Você ainda consegue viver, você ainda consegue ter muita oportunidade. Ah, mas tem pessoa que não tem. Você entendeu o que eu tô dizendo. Se você tá vendo esse vídeo, você tem oportunidade. Querendo ou não, esse é um fato. Mas enfim. Cara, a vida é muito boa, a gente não vê o quão boa a vida é porque a gente tá olhando para as coisas erradas muitas das vezes. Viver é muito bom, rapaziada. Eu não sei se você concorda comigo. Eu atualmente falei bastante, comigo mesmo até, que a vida é uma merda, a vida acontece um monte de coisa ruim, mas ela é boa ao mesmo tempo. Independente, cara. Sabe aquele sentimento de que a vida é muito gostosa? Mesmo que aconteça um monte de coisa ruim, mesmo que um monte de acontecimento estrague a vida, você sente aquele sentimento de que, nossa, a vida é boa, cara. Viver é bom e eu tô podendo experienciar isso numa das melhores épocas da vida. Eu sou muito grato por isso. Sou muito grato por ter um celular para poder compartilhar isso com você que está assistindo ou não. Só postar isso daí, não tenha ninguém que entenda o que eu tô falando, mas tá tudo bem. Eu só sou grato porque eu sei que a vida é boa, a vida é maravilhosa e poder experienciar a vida em sua totalidade é muito bom. E eu vou poder experienciá-la cada vez mais. Se você gostou desse vídeo, peço que você comente alguma coisa, curta ou apenas mande para alguém. Espero muito que eu tenha pelo menos feito você pensar um pouco fora da caixa. Se não fez sentido o que eu falei, sinto muito, eu sou novo ainda em explicar o que eu tô pensando. Mas é isso. Se não deu pra ouvir também, sinto muito, eu preciso comprar uma lapela ou alguma coisa. Mas eu sou grato, porque pelo que eu tenho, eu tô tentando construir algo. E se você também quer construir algo, pra cima, meu querido, minha querida. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E valeu, a gente se vê por aí.